Olá, tudo bem? Sou Hermes Ribeiro e hoje eu estava estudando um pouquinho sobre o nascimento de Jesus e eu gostaria de viajar nessa história junto com você. Você me acompanha? O texto diz assim, ó. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José o seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, ele pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relação com ela, enquanto não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Como eu disse, esse texto está descrito lá em São Mateus 1, 18 a 25, se você quiser depois dar uma conferida. Mas eu viajei muito nesse texto. E nesse texto, como em vários outros, eu acho muitos espaços em branco entre os versículos bíblicos que constituem um solo fértil para vários questionamentos. É difícil nós lermos a Bíblia sem sussurrarmos algo como eu fico imaginando. Você já sussurrou isso? Eu fico imaginando? Sabe, eu fico imaginando se Eva não tivesse comido o fruto. Eu fico imaginando se Noé conseguia dormir direito durante a tempestade, ou se ele ficava noites acordado. Eu fico imaginando se Jonas chorou muito dentro daquele peixe. Eu fico imaginando se o profeta Jeremias tinha amigo. Será que Moisés evitava passar perto de um arbusto? Será que Jesus contava piadas? Será que Pedro algum dia tentou novamente caminhar sobre as águas? A Bíblia é uma cerca repleta de buracos através dos quais nós podemos dar uma espiada, mas nós nunca conseguiremos enxergar o cenário inteiro. Trata-se de um bloco de anotações, todo colocado em retratos de pessoas em seus encontros pessoais com Deus, mas nem sempre registrados, ou temos o resultado final dessa interação. Um elenco de personagens dentro de uma história de importância cósmica, mas sem um desenlace. Assim somos nós obrigados a perguntar, quando aquela mulher que foi flagrada em adultério voltou para casa, o que será que aquela mulher disse para o marido? Sabe aquele endemoniado que foi liberto por Jesus? Como ele passou a viver após ser liberto? Quando a filha de Jairo, o resto da vida da filha de Jairo, depois que ela foi ressuscitada por Jesus, o que será que ela contava para as pessoas? Sabe, amigo, são buracos na cerca, retratos e especulações. E você encontrará isso em todos os capítulos, sobre todas as pessoas. Mas nada, porém, me intriga tanto quanto os questionamentos a respeito do nascimento de Jesus. Eu fico me perguntando onde estava o dono da hospedaria, porque ele estava ocupado demais para receber o próprio Deus. Será que algum dia na sua vida ele chegou a saber a identidade daquele que ele desprezou? E os pastores? Será que ficavam cantarolando a canção que ouviram os anjos entoarem? Os sábios que seguiram a estrela, o que significava adorar um bebê? E José? Especialmente José, eu tenho várias perguntas sobre José. José, como você fez para ensinar Jesus a andar? Como você fez para ele balbuciar as primeiras palavrinhas? Como era segurar Deus no colo? Você já ergueu os olhos para o céu em oração e conseguiu ouvir Jesus? Como fala o nome de Jesus em egípcio, José? O que aconteceu com aqueles aqueles sábios que vieram adorar aquele nenê? E o que aconteceu com você? Por que você sumiu da história? Nós não sabemos o que houve com José. O seu papel no primeiro ato é tão importante que eu esperava vê-lo, por exemplo, no restante da história. Só que, no entanto, com exceção daquela cena que ele teve, quando Jesus tinha 12 anos, lá em Jerusalém, no templo em Jerusalém, em que ele havia esquecido Jesus, e ele voltou para encontrá-lo, dali José desaparece e nunca aparece mais. O restante da vida dele é pura especulação, e nós somos obrigados a guardar as nossas dúvidas.
Mas entre todas as minhas perguntas, a primeira seria sobre Belém. Eu gostaria de saber sobre aquela noite na estrebaria. Eu posso imaginar José naquele lugar, os passos iluminados pela lua, as estrelas brilhando no céu, a distância de Belém, lá a distância Belém clareava um pouco na escuridão, e lá está José, esperando com paciência do lado de fora da estrebaria. No que será que José está pensando enquanto Jesus nascia? O que passava pela sua mente enquanto Maria dava à luz? Eu tenho certeza que ele fez de tudo que estava ao seu alcance. Ele esquentou a água, preparou o lugar onde ela poderia se deitar. Ele ofereceu a Maria o máximo de conforto possível dentro do galpão e em seguida ele saiu. E ela, por quê? Porque talvez ela tenha pedido para ele esperar do lado de fora enquanto Jesus nascia. Naquela eternidade entre o pedido de Maria e o nascimento de Jesus, no que José pensava? Será que ele caminhou a noite inteira olhando as estrelas? Será que ele orou? Por alguma razão eu não consigo imaginá-lo em silêncio, meu amigo. Eu vejo José agitado, andando de um lado para o outro, em determinado momento, quem sabe ele mexe a cabeça, ele mexe os ombros, ele balança os braços. E talvez José tenha falado, não é bem assim, ou pensado, não é bem isso que eu tinha em mente. Eu fico imaginando o que ele teria dito a Deus. Não foi assim que eu planejei, Deus, de jeito nenhum. O meu filho nascendo em uma estrebaria, não foi assim que eu imaginei que seria. Uma caverna com ovelhas, com burros, palha, feno, minha esposa dando à luz, tendo apenas as estrelas como testemunha da sua dor. Não foi assim que eu imaginei, não mesmo, Senhor. Eu queria a família reunida, eu queria os avós aqui, os vizinhos se amontoando de um lado, do lado de fora da casa, os amigos ao meu lado, eu queria assim, ouvir o som do meu bebê nascendo e esse som enchendo a casa, tapinha nas minhas costas, muito riso, júbilo. Eu achei que seria assim. Quem sabe a parteira colocaria o meu filho em meus braços e todo mundo aplaudiria. Maria poderia descansar, depois de descansar nós celebraríamos. Toda Nazaré celebraria conosco. Mas agora, veja só, Deus, estamos a 5 dias de distância de Nazaré e aqui estamos em um pasto de ovelhas, em um estábulo de ovelhas. Quem vai celebrar conosco? As ovelhas, os pastores, as estrelas, as vacas, os bois que estão aqui? Tem alguma coisa errada. Que tipo de marido sou eu? Eu não consegui nenhuma parteira para ajudar minha esposa. Não há sequer uma cama na qual ela possa se deitar. O travesseiro que ela está usando é a manta que eu usava em cima do meu burro. A casa que eu posso oferecer a ela é um abrigo cheio de palha e feno, com cheiro ruim. Os animais fazem muito barulho, mas por quê? Até eu estou fedendo. Será que eu fiz alguma coisa errada, Deus? Quando o Senhor enviou aquele anjo para falar sobre o filho que nasceria, não foi isso que eu imaginei. Eu vislumbrei Jerusalém, o templo, os sacerdotes, as pessoas se aproximando para ver. Talvez um cortejo, um desfile, no mínimo um banquete. Afinal de contas, trata-se do Messias. Ou então, se não fosse para nascer em Jerusalém, que tal Nazaré? Será que não seria melhor para o bebê nascer lá? Pelo menos lá eu tenho a minha casa, os meus negócios. Fora dali, o que eu tenho, Senhor? Uma mula cansada, um pouco de lenha para a fogueira, um jarro de água. Não foi desse jeito que eu queria que acontecesse. Não foi assim que eu planejei o nascimento do meu filho, Senhor. E talvez José pense num estralar de dedos também. Senhor, me perdoa, estou aqui novamente conjecturando com o Senhor, brigando com o Senhor, discutindo com o Senhor. Me perdoa, eu sei que ele é seu filho. Eu sei que o filho é seu, eu sei que a criança é sua, o plano é seu, a ideia é sua, me perdoa por questionar, mas é assim. Deus, eu sou assim. Quando o anjo chegou, eu aceitei. As perguntas que as pessoas fizeram sobre a minha esposa estar grávida, antes de casarmos eu aceitei. A viagem a Belém, tudo certo, mas por que o nascimento do bebê numa estrebaria? A qualquer momento Maria está dando à luz, não a uma criança qualquer, mas a um Messias. Não é um simples bebê, mas o próprio Deus, foi o que o anjo me disse. E é nisso que Maria acredita e é nisso que eu acredito também. Mas eu tenho certeza que o Senhor me entende, porque não é fácil para mim. Para mim parece muito, muito, muito esquisito tudo isso. Senhor Deus, me perdoa porque eu não estou acostumado com tanta coisa fora do comum.
Eu sou um carpinteiro e eu faço as coisas se encaixarem, eu meço as bordas, eu sigo o prumo. Eu só corto a madeira depois de medir 2 vezes. Gente que monta coisas como eu não está acostumada com surpresas. Eu gosto de ter um plano, eu gosto de ver os planos antes deles começarem. Contudo, dessa vez, não sou eu que está montando ou construindo, sou eu. Dessa vez sou apenas uma ferramenta, um martelo em suas mãos, um prego entre os seus dedos, uma talhadeira à sua disposição. Esse projeto é seu e não meu. Eu acho que é uma bobagem da minha parte questionar o Senhor, me perdoe por isso, por todo esse conflito. Essa coisa de confiança não é muito fácil para mim, Deus. Mas o Senhor nunca disse que seria fácil, eu sei disso. Só mais uma coisa, sabe aquele anjo que o Senhor mandou? Daria para enviá-lo novamente? Se não puder ser um anjo, pode ser, se não puder ser aquele, que seja outro, ou pode ser uma pessoa mesmo. Afinal, eu não conheço ninguém aqui. E seria ótimo ter alguém para me fazer companhia. Pode ser o dono da hospedaria, um viajante, tanto faz, um pastor de ovelhas. Eu fico pensando, será que José fez uma oração assim? Será que ele não fez? Eu só estou viajando e convidando para você para viajar na história comigo. Talvez José nunca tenha feito uma oração assim. Mas é provável que você que está me ouvindo aqui já tenha feito. Você já esteve na mesma situação de José? Você já esteve entre vários conflitos e não sabendo o que fazer ou para que lado seguir? Tudo ficou escuro. Talvez você tenha ficado olhando para o céu escuro, escurecido pela dúvida. Ou talvez balbuciado as mesmas perguntas de José. Perguntou a Deus talvez se ainda estava no caminho certo. Se você deveria ir para a esquerda ou ir para a direita. E talvez as coisas não funcionaram do jeito que você achava que funcionariam. Cada um de nós sabe o que é atravessar a noite procurando uma luz, não é? Não do lado de fora de uma estrebaria, mas quem sabe na entresala de um pronto-socorro, no quarto de um hospital, no acostamento de uma estrada, no gramado bem cuidado de um cemitério. Talvez nesses lugares nós já fizemos essas perguntas. Nós questionamos os planos de Deus e ficamos tentando imaginar por que Deus faz as coisas assim. O céu de Belém, ele não foi o primeiro a ouvir os clamores de um peregrino confuso. Se você está questionando as coisas como José, permita-me sugerir que você também haja como ele. Obedeça. Você se lembra que ele obedeceu? Quando o anjo chamou, ele obedeceu. Você lembra disso? Ele obedeceu quando Deus o enviou. Ele foi obediente a Deus, ele foi obediente quando o céu estava claro e ele foi obediente quando o céu estava escuro. Ele não permitiu que uma confusão em sua mente o impedisse de obedecer. E eu convido você hoje também a obedecer. José não sabia tudo o que estava acontecendo, mas ele fez o que sabia que tinha que fazer. Quem sabe José encerrou seus negócios, fez as malas, pegou a família e partiu para outras terras. Por quê? Simplesmente porque foi o que Deus pediu para ele. Foi o que Deus mandou ele fazer. E quanto a você? Tal como José não consegue enxergar o panorama dos acontecimentos, tal como José, a sua tarefa é compreender que Jesus foi trazido a essa terra para fazer parte do seu mundo. Entenda isso. E tal como José, você tem uma escolha a fazer: obedecer ou desobedecer. E por José ter obedecido, Deus o usou para mudar o mundo. E eu tenho certeza que Ele pode fazer o mesmo com você se você obedecer. Você pode ser usado para mudar o mundo. Deus ainda procura pessoas como José hoje em dia. Homens e mulheres que acreditam que o Senhor ainda tem muita coisa a fazer nesse mundo. Gente comum, para servir um Deus em comum. Você se dispõe a ser essa pessoa? Você será capaz de servir mesmo quando não entender o que está acontecendo? O céu de Belém, ele não foi o primeiro e nem vai ser o último a ouvir os clamores de um coração sincero. E é possível que Deus não tenha oferecido respostas a todas as perguntas de José. Mas eu tenho certeza que ele respondeu uma pergunta. A pergunta de José foi: Senhor, o Senhor continua comigo? E eu tenho certeza que Deus respondeu. Sabe como? Por intermédio do primeiro choro do menino Deus.
Por intermédio do choro daquele Messias nascendo ali, veio a resposta para José: sim, José, sim, eu estou com você. Há muitas perguntas sobre a Bíblia que não seremos capazes de responder até chegarmos ao nosso lar eterno. Existem muitos buracos entre a cerca, muitos retratos, por várias e várias vezes nós teremos que parar para pensar e teremos que imaginar. Contudo, em nossas conjecturas há algumas perguntas que nunca teremos de fazer. E uma delas é: será que Deus se importa comigo? Será que eu sou importante para Ele? Será que Ele ainda me ama? Por intermédio daquele rostinho, daquele menino nascendo numa manjedoura, tenha certeza que os seus pecados estão perdoados, que o seu nome está escrito no céu, que a morte foi derrotada. E sim, tenha certeza que Deus entrou no seu mundo, porque um dia nasceu Emanuel, que significa Deus conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo que você esteja pronto para obedecer a Deus, porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Que Deus o abençoe.